Fala pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Anota Podcast e hoje com convidadas especialíssimas. Estou aqui com Lívia Dakar. Seja muito bem-vinda, Lívia. Gratidão. Lívia, tudo bem? Responsável pela Mestres do Site, agência de marketing digital, pronto aqui para entregar um pouquinho de conteúdo para vocês. Muito obrigado, Lívia. E também estamos com Karina Tofanello, ambas minhas amicíssimas. Karina, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra compartilhar aqui com vocês. Sou Karina Tofanello, sócia da NPW Digital, uma empresa de recrutamento e seleção. Quero contribuir com vocês aqui um pouquinho da nossa experiência. E como vocês bem sabem, o Anota Podcast é o podcast que te gera conhecimento, te inspira resultados e hoje não poderia ser diferente, né? Estamos com uma especialista em pessoas, uma especialista em vendas e eu que vou trazer alguns insights financeiros e tributários para vocês. E pessoal, a gente conversando até num bate-papo informal, né? Nós entendemos que existe um tripé nas empresas que quando esse tripé está solidificado, ele é um fator de sucesso. Então, primeiramente, você tem que ter o quê? Pessoas muito bem administradas, pessoas engajadas, para que você possa potencializar suas vendas, atingir os resultados que você objetiva como empresário e como empresa, e não somente isso, administrar esses números. Pensando dessa forma, é a fórmula do sucesso, né? O que vocês acham Com disso? certeza. É a fórmula da alavancagem, se é assim que a gente pode dizer? Eu concordo. Eu acho que o primeiro passo é a gente saber administrar essas situações. E Karina, me fala um pouquinho. Você que é uma pessoa que sabe ler pessoas, que entende tão bem as pessoas. O ser humano, as pessoas, de fato, elas são o bem mais importante das empresas? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito de falar desse tema e é muito confortável para a gente. Primeiro porque a NPW é uma empresa de pessoas. Nós não vendemos produtos, nós vendemos recrutamento e seleção. E uma empresa sem pessoas, essa empresa deixa de ter um coração. Por quê? Porque o que movimenta a empresa, os processos, uma área de vendas, uma área financeira, são pessoas executando uma determinada atividade. Então, se nós não cuidarmos das pessoas, nós não estamos cuidando das nossas empresas. Então, é importante ter esse cuidado, esse olhar, estratégias para que a gente engaje o time, para que a gente tenha um time com bastante solidez, porque isso vai aumentar a produtividade, vai melhorar os resultados da empresa, o posicionamento dessa empresa no mercado. Então, eu costumo dizer que a empresa ela é formada por pessoas e que essas pessoas são o coração que bate para que a operação funcione. Então, você está me dizendo o seguinte, que independente se eu sou uma empresa que presta serviços ou que venda mercadorias, eu tenho que ter minha equipe engajada. As pessoas focadas, compromissadas com o meu propósito, com a minha empresa, é isso? Exato, porque se as pessoas não estiverem conectadas com o seu negócio e não entender qual é o seu propósito, elas vão trabalhar por salário. Trocar tempo por dinheiro, você está querendo dizer? Exato, trocar tempo por dinheiro. Eu trabalho porque eu tenho um salário. E a proposta, quando você tem um time de alta performance, um time bem engajado, é um time que compartilha e contribui do mesmo propósito. E é por isso que faz sentido. Muitos colaboradores, quando trabalham em algumas empresas, têm alguns destaques muito relevantes e às vezes a gente não entende o porquê. E o porquê, a resposta é, essa pessoa trabalha no que ela ama, ela contribui com o propósito da alta gerência ali da empresa, dos diretores, e agrega muito valor na operação. E esse colaborador, ele não vai embora por conta de R$100, né? O trabalho dele vai muito além do que simplesmente um salário. Você trouxe um ponto muito importante e é legal até a gente refletir sobre isso, pessoal. Hoje em dia, o que está acontecendo? A gente vive num mercado muito competitivo. E o atrativo desse mercado já não é mais só o salário. É ambiente de trabalho, é a maneira com que se trabalha, se ela é home office, se ela é híbrida. A gente está indo para uma linha totalmente diferente, porque antigamente, a gente pode falar que foi uma mudança cultural, não pode? Antigamente as pessoas focavam assim, a cada R$100 que eu consegui ganhar a mais, é R$100 a mais no meu bolso, no sustento da minha família, vou trocar. Hoje não, hoje o perfil desse profissional mudou, né? Por quê? Qualidade de vida já é um ponto que hoje talvez até se sobressaia em relação ao salário. E dito isso, Karina, me fala, como que a gente pode manter o nosso ambiente de trabalho saudável? Porque, assim, são várias pessoas diferentes. Independente do porte da empresa, tem duas pessoas, já é mais de uma, já tem um convívio. E se a gente parar para pensar, a gente passa muito mais tempo no nosso trabalho que na nossa própria casa. E o que você entende? O que é um ambiente saudável e como equalizar essa conta no dia a dia? Sim, com certeza. Esse ponto foi muito importante que você trouxe, porque realmente nós ficamos muito mais tempo
com as pessoas da nossa empresa do que com a nossa família, né? São 8, 10 horas, 12 horas por dia, né? Dependendo aí do negócio. E eu gosto muito de trazer a questão que o Alberto falou que é muito importante quando nós falamos de pessoas tão diferentes dentro de um mesmo ambiente corporativo, mas tem um ponto em comum para todos. E é esse ponto que vai ser o divisor de águas se a pessoa fica na empresa ou não. Nós chamamos de fit cultural, cultura organizacional. Não são todos que estão preparados e vão adquirir com facilidade os hábitos, os costumes da empresa. Porque da mesma forma que nós, como pessoas, as nossas famílias, nós temos hábitos, nós temos costumes e as empresas também têm. E para que a gente tenha uma performance melhor do time, um engajamento e as pessoas realmente trabalhando felizes, não olhando só salário, só benefícios, nós precisamos entender como é que essa empresa funciona, qual que é o fit cultural, qual que é a cultura organizacional. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Como nós trabalhamos com recrutamento e seleção, vocês imaginem uma pessoa que gosta e faz questão de trabalhar de terno. De repente, ele vai para um ambiente totalmente informal, onde as pessoas podem trabalhar numa linha muito mais despojada, de bermuda, camiseta. Tem muitas empresas que estão numa linha muito mais inovadora, startups, enfim, e está tudo bem. Então, a gente precisa colocar as pessoas no lugar certo, mas para isso nós precisamos entender como é que essa empresa funciona. Então, o fit cultural, cultura organizacional, nunca se falou tanto no mercado esses temas para que a gente coloque a pessoa no ambiente adequado. E aí sim, a gente tem uma estabilidade, profissionais felizes, os profissionais que trabalham por propósito e não por salário, não olhando benefícios, enfim. Então, a sacada dessa conversa aqui, se eu tiver que contextualizar e resumir para vocês, a gente define em 2 temas: fit cultural e cultura organizacional. Oh, legal, você trouxe um ponto muito importante agora. Pensando aqui no nosso tripé do sucesso, né? Onde a gente colocou que o tripé, né? A raiz é formado por pessoas, vendas e financeiro. Então, esse é o nosso tripé. Uma perna do nosso tripé são as pessoas. E você me trouxe um ponto que talvez, por mais que pareça uma obrigação, poucas empresas têm, que é a definição da cultura. Então, muitas empresas hoje elas estão pluricultural, digamos assim. Elas querem se moldar aos empregados que ela tem, aos colaboradores, e fica sem identidade, sem essência. E acaba ficando um pouco bagunçado atualmente, porque meio que cada um quer implantar a sua forma de pensar. Isso acaba desagradando outras pessoas que talvez não tenham o mesmo pensamento, é onde você perde os seus funcionários. Exato. Então a cultura é muito importante. E, volto a dizer, por mais óbvio que seja, poucas empresas têm uma cultura muito bem definida. Lívia, o que você entende? Como que a gente poderia criar uma identidade cultural para as empresas? O que a empresa tem que pensar na hora de formar a cultura dela? Tem a ver com o dono? Tem a ver com o que ela faz? O que você pensa sobre isso? Eu acredito que seja uma mescla. Né? Então, a empresa, a formação da cultura da empresa, na verdade, eu acho que ela tem que ter a essência do dono, né? O propósito do dono tem que ser transparecido para que a terceira pessoa, o terceiro elemento ali consiga concluir aquilo e que faça também parte da essência dela. Porque se não fizer, não dá o fit. Né? Que a gente se nem o dono tem o fit com a cultura da empresa, né? Quem dirá a equipe. Um terceiro. Então fica muito mais distante de conseguir e aí transparecer para os clientes dos clientes. Que vai muito de encontro com o que você faz na sua atividade, né? Que é, eu quero aparecer para o mercado. Mas como eu quero aparecer para o mercado, Qual né? a imagem que você quer passar, transpassar. E não só para os clientes, né? Mas também para os possíveis colaboradores ou para os colaboradores ali já existentes, né? Exatamente. Falando um pouquinho dessa estratégia. O que o pessoal te procura mais, assim, nesse sentido de, nossa, eu quero aparecer? O que você já entende como maiores dificuldades, dúvidas que os empresários têm atualmente? Olha, atualmente eu acho que é o conhecer para quem você quer de fato vender. Porque a gente não vende para todo mundo. Nem todo mundo é meu cliente, Nem né? todo mundo é meu cliente. Né? E eu não sou para todo mundo. Então, a gente tem que saber liderar isso e separar, né, as situações. Então, para quem que você quer vender? Onde está o seu cliente? Onde você está anunciando? O seu cliente está lá? Então, às vezes, a gente tem públicos no Meta que são diferentes de um público do TikTok. E são diferentes do público do Google. E são diferentes do público do LinkedIn. Então, olha que loucura que é esse marketing digital hoje. Onde está o seu cliente? Qual que é a comunicação que você quer passar para ele da sua empresa? De ser uma empresa jovem, despojada? Tudo bem, é a sua cultura, Aí é a vai sua lá essência. e quer fazer isso no Facebook, sei lá. Não dá. Não vai dar certo, São né? públicos completamente diferentes. Faça uma pesquisa em casa.
né? Você tem adolescente, você tem criança, onde esse público está navegando? Né? Quando você precisa de algum serviço, onde você vai buscar? E a gente teve um marco, né, Lívia? A gente estava até conversando aí nos bastidores. O marketing digital é um negócio que cresceu muito nos últimos anos, né? E veio para ficar. Para muitas empresas, talvez seja a única fonte de captação, né? Sim. Quanto que deu esse boom? Só para a gente contextualizar isso numa linha cronológica. Quando que isso aconteceu de fato? Eu trabalho no segmento há 10 anos. E o marco realmente que a gente estava conversando foi justamente na pandemia. Na pandemia, todo mundo em casa, as empresas fechadas, aquela loucura. Minha empresa vai sobreviver? Então, foi o momento em que as empresas perceberam que o Google funciona, o Meta funciona, a divulgação na internet, se bem planejada de forma estratégica para comunicar com o seu cliente, ele funciona muito bem, mas é um risco você ficar dependente de uma única forma de divulgação. Não pode ser meu refúgio, mas eu também não posso ser refém, né? Não pode ser exclusivo, você tem que pulverizar. O marketing digital hoje está aí para isso, para a gente pulverizar a nossa identidade, a nossa marca. Ah, mas o meu público não está no TikTok. Tudo bem, mas ele gera uma influência nos decisores? Então você trouxe um ponto interessante, olha que legal. Então o nosso tripé, que é formado por pessoas, e agora a gente está falando de formação de vendas. Não é só saber onde falar, mas também como falar. Certo? Exatamente. Então, se eu vou seguir seu exemplo, eu quero ter uma linguagem jovial, despojada. Existe a plataforma que eu vou ter mais assertividade, com a maneira com que eu vou me comunicar também. Então, basicamente, é isso que você está falando para o pessoal? Com certeza. Você tem que saber comunicar para onde, para qual canal você está comunicando. Se você é uma empresa de recrutamento, você vai num TikTok fazer a seleção? Depende. O seu público é jovem que você está querendo captar? Ou seu público é um pouquinho mais sênior, talvez um LinkedIn faça mais sentido nesse momento. Então, tudo depende do momento e da estratégia que a gente está querendo adquirir. Porque não são só leads, clientes potenciais para a gente. Né? Pode ser para um recrutamento e seleção, para fazer um banco de dados. Né? Pode ser para a nossa própria empresa. Pode ser para captar clientes, leads. Né? Então, tudo depende da forma como você vai comunicar com o seu cliente e você conseguir chegar naquela conclusão. Até eu compartilhar, quer comentar, Eu Karina? quero trazer um ponto Claro, importante, por fazer favor. um link até para ficar mais claro para vocês que nos assistem aqui. Olha que importante, eu falei para vocês que hoje o mercado nós precisamos olhar fit cultural e cultura organizacional. Então, nem todas as pessoas cabem em determinadas empresas. Isso eu trouxe para vocês. Ótimo. A fala da Lívia aqui, nós podemos fazer um link para reforçar esse tema. O que a Lívia trouxe? Que nem todo cliente tem perfil para ser o nosso cliente. Então, percebe o quanto é importante nós termos a estratégia certa para o mercado certo. Nem todas as pessoas têm aderência para determinada empresa para trabalhar, enfim. E no caso dela, ela trouxe que nós precisamos também adequar a nossa comunicação, plataformas de divulgação e nichar quem é o público que tem perfil para comprar o nosso serviço. Então, é importante nós estarmos com tudo isso muito linkado, porque é essa harmonia que tem aderência e faz sentido com a metodologia do tripé. Muito bem pontuado, viu, Karina? Então, olha que legal. Aqui eu tenho a qualificação do meu cliente interno, que é basicamente meu colaborador, e aqui a qualificação do meu cliente externo, onde vai me gerar a receita. Mas ambos passam por uma validação. Com certeza. Eu tenho que ter essa comunicação muito clara, muito transparente, e que essas pessoas recebam a informação do jeito que eu quero. Tanto o meu colaborador, meu possível colaborador, quanto o meu possível cliente. Muito legal, tá? E até aproveitando, Karina, do seu momento de fala aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje a gente vive num mercado muito rotativo, né? Infelizmente, algumas pessoas, elas às vezes procuram um emprego, mas não procuram um trabalho. A gente está tendo muita dificuldade, né? E não é uma exclusividade de um ramo ou de um outro. O mercado, infelizmente, está com mão de obra escassa de uma maneira generalizada. Então, eu acredito que você, na sua função, que tem uma dupla responsabilidade, não à toa o nome da sua empresa é NPW, né? De conectar boas pessoas ou excelentes pessoas em excelentes locais de trabalho. Mas o bom é tão relativo, porque o bom pra mim é um lugar todo preto onde eu vou trabalhar de uniforme. Tá certo? Tá errado? Não tem certo ou errado. O bom pra você é um lugar colorido que você tem que trabalhar do jeito que você quiser. Um exemplo. Conectando com pessoas. Aí você me trouxe um elemento a mais. Eu tenho que ter uma empresa e uma pessoa que se conversa em cultura. Pensando nisso,
Só ser bom tecnicamente é suficiente para se contratar alguém? Uma boa pergunta muito inteligente, por sinal, né? Que com certeza é uma dúvida de todos que nos assistem aqui. O mercado, ele mudou. Por que eu digo que o mercado mudou? Hoje nós falamos muito em hard skills, soft skills. E o que significa isso? Hoje, com toda a base e opções de estudos que nós temos de faculdade, pós-graduação, MBA, enfim, ele nos traz um conhecimento muito técnico. E ele é muito importante e relevante, independente da nossa função e independente da empresa que nós trabalhamos. Mas tem um item que ele é mais importante do que esse, e é por isso que eu falo que o mercado mudou, que é a competência comportamental. Então, assim, o nosso DNA, a nossa essência, quem nós somos, é o que dita o lugar que nós temos que estar. Então, eu posso ter estudado na melhor faculdade, posso ter vários cursos, várias pós-graduações, mas eu posso ter problema de comunicação. Muitas vezes eu não consigo trabalhar em equipe. Eu sou uma pessoa mais fechada, muito introvertida, preciso trabalhar sozinho. E muitas vezes eu não tenho perfil de líder. As minhas afirmações ou a minha comunicação lá não é tão assertiva. Então, percebe que todos esses itens que eu trouxe para você são habilidades comportamentais. E as habilidades comportamentais é o que dita o mercado de trabalho hoje, tá? Eu afirmo para vocês que o mercado de trabalho, as grandes corporações, a NPW atende o mundo corporativo em geral, e a primeira regra de um job description é assim: quais são as características e habilidades comportamentais que o mercado precisa desse profissional? A técnica, não menos importante, vem como segundo plano. Por que eu trago isso para vocês? Porque a técnica nós ajustamos com estudo. Pagamos um curso técnico, aprimoramos as habilidades, o conhecimento, isso é ótimo. Mas as habilidades comportamentais é muito mais difícil, porque é o nosso DNA, é a nossa coluna vertebral. Não que isso não possa ser ajustado, mas o maior número de demissões hoje nas corporações não são por competências técnicas, e sim por questões comportamentais. Então, fica a dica para quem nos escuta aqui, nos assiste, o quanto é importante num processo seletivo, quando falamos em pessoas, em organizar uma estrutura dentro de uma empresa, para formar times, para fazer avaliações, até para a gente medir a performance, engajamento, que é a receita aqui do bolo que nós estamos trazendo para vocês, é o olhar para essas habilidades que nós falamos de comportamentais com algo de suma importância. Olha, legal. E isso é muito importante você ter trazido, porque a gente fala muito de soft e hard skills, né? Então, soft skills, habilidades comportamentais, né? É o tal do fit cultural que a Karina nos trouxe inicialmente. E a hard skills são basicamente as habilidades técnicas. Então, em resumo, eu consigo ensinar uma competência técnica para um novo colaborador? Consigo. Sim, é um processo. Mas eu consigo ensinar um comportamento novo para ele? Desafiador. Desafiador. Uma pessoa de 30, 40 anos que tem uma experiência no mercado de trabalho, que teve a sua formação familiar, sua formação profissional, ele vai se moldar para o que a empresa precisa? Se sim, por pouco tempo. Porque existe uma essência. E essa essência não vai ser quebrada num novo emprego, né? E esse ponto que você trouxe justifica, mas não traz uma resposta exata, porque não é matemático, o índice alto de turnover nas empresas hoje. Porque muitas empresas ainda estão olhando para as habilidades técnicas e o comportamental é o motivo do desligamento. Então, tudo isso que nós estamos trazendo para vocês tem relação total quando a gente fala em fit cultural, em cultura organizacional, e em quanto que a pessoa tem habilidade para gerenciar um time, quanto ela é doce, ela sabe trabalhar em equipe, ela sabe pedir com educação, ela sabe conduzir uma reunião, ela tem uma escuta ativa para respeitar as opiniões dos outros. Isso tudo, gente, é habilidade comportamental. Isso não tem receita de bolo para você mudar. Ou você tem ou você não tem. O que você pode é desenvolver um pouco, mas cada um tem um DNA característico. Que são as soft skills, né? Exato. Não, perfeito. Posso? Não deve, não só pode como deve. Aquela lenda que reza, né, dentre nós aqui, contratar devagar e demitir rápido? Isso faz sentido ou não? Isso não faz sentido porque não significa que contratar desta forma, né, que você trouxe aqui o exemplo, porque às vezes a gente tem um processo seletivo tão assertivo e tão rápido, porque realmente nós entendemos que as características comportamentais e o nível de experiência que esse colaborador tem total aderência com o fit cultural e a cultura organizacional da empresa. E isso a gente não mede por tempo, a gente mede por encaixou.
né? Então, pensando num quebra-cabeça. É feeling, né? É um pouco de feeling. Feeling, exato, encaixou. Então, assim, tem aderência com a cultura da empresa, tem as habilidades comportamentais que esse gestor precisa, tem o conhecimento técnico para avançar, né, nessa empresa com a experiência que já teve em trabalhos anteriores. Então, não existe uma regra, porque esse processo pode ser rápido ou muitas vezes também pode ser demorado, porque precisa-se de outras opções para que a gente traga a pessoa ideal para aquela oportunidade. Ou às vezes tem até opção demais, né? Exato. São tão bons candidatos que para tomar decisão também fica mais difícil, né? Sim, você precisa medir mais, qualificar mais. Isso é muito importante. Então, podemos dizer que isso é um senso comum, uma crença? Comum. Acredito que sim, porque não existe regra. Tem as exceções. É verdade absoluta, não existe nenhuma atividade. Não. O que a gente vê é um mercado, talvez com dificuldade de encontrar mão de obra, independente do ramo, quando encontra o turnover muito alto e talvez falta de engajamento da equipe de trabalho, porque não existe um fit cultural. Então, olha, 3 pontos importantíssimos na gestão de pessoas, tá? Que fazem com que a sua equipe não performe como deveria. E aí, colocando um pezinho já no terceiro ponto do nosso tripé, que é o financeiro, olha o prejuízo que você tem. Primeiramente, financeiro. Ter que demitir essa pessoa, pagar uma rescisão, que a gente sabe que hoje mandar embora custa muito caro. Aí você contrata uma pessoa que talvez não tenha sido tão bem qualificada, não fez essa validação cultural, de comportamento. Você gasta tempo treinando ela para passar um mês, ou que seja o período de experiência, ela não ficar. Mais uma rescisão para você pagar, fora o tempo desperdiçado e a roda girando. A sua empresa operando, a sua equipe precisando entregar resultado. E como que você se posiciona no mercado dessa forma? Se a sua equipe não está bem estruturada, bem engajada, adianta vender? Qual a imagem que você está passando para o seu público, para o seu cliente? Não, isso gera até um outro ponto, né, Lívia? Se a gente pensar bem, a gente definiu aqui no primeiro momento, que nem todo cliente é para mim, nem todo cliente é para minha empresa. Então, legal. Então, supondo que o tráfego é um sucesso, o marketing digital é um sucesso, uma empresa está vendendo pra caramba, pô, legal. Só que a minha equipe não está entregando. Qual que é o prazo de validade que essa empresa tem no mercado? Baixíssimo, mínimo. Então, Lívia, pensando nisso, vamos lá. O meu cliente tem que ser promotor do meu negócio. E como que eu torno esse cliente promotor? Eles ficando satisfeitos com o que eu faço, certo? Você vendo tudo isso que eu tô contextualizando aqui, qual é a importância de você ter a qualificação do cliente nessa etapa do marketing digital? O tal do lead qualificado, né, que o mercado tem falado muito nisso. Na verdade, a gente tem que entender, voltando, né? Para quem que a gente vai vender? Desenhar, de fato, o seu ICP, o perfil ideal de cliente para a sua empresa. Como falamos, nem todo cliente é para a gente, assim como nem todo cliente é para a gente. Então, a gente tem que saber desenhar qual que é o perfil que eu quero vender. São empresas acima de 5 funcionários, 1 funcionário, 50 funcionários? Existe uma etapa específica para isso? Como que funciona essa etapa na qualificação da venda? Só para a gente entender um pouquinho mais tecnicamente essa operação. Na empresa, na Mestres do Site, a gente faz um briefing, né? Assim como a Karina na NPW também. A gente faz um briefing para entender qual que é a necessidade do cliente. Né? E quanto que ele dispõe também para conseguir chegar naquele cliente. Porque às vezes a aquisição do seu cliente, a lead, ela tá cara. E para aquele caminho você não vai conseguir atingir seus objetivos. Então, vai ser frustrado. Então, nem todo momento é para você ir para o Google Ads, nem todo momento é para você estar no Meta. Quando eu falo Meta, Face e Instagram. Né? Então, tudo depende de qual que é o momento de empresa que você está. E aí, você entendendo esse momento, você fala, bom, vamos traçar o perfil ideal do meu cliente. Qual que é? É faturando tanto por ano, é tendo tantos clientes, é tendo indústria, qual que é o segmento que eu vou atender, porque aí você traça a comunicação estratégica para comunicar com aquele cliente, porque se a gente vai fazer, de repente, uma campanha, um trabalho para o segmento de advogados, é completamente diferente de eu fazer para uma empresa de marketing digital, para um recrutamento em seleção, para uma contabilidade, entendeu? Então, tudo depende de para quem que eu quero vender. E você trouxe um ponto importante, né? Tem gente que é assim, eu quero triplicar meu faturamento. Aí, qual que é o seu orçamento para marketing? Não, é R$300. Qual é a mágica? É incoerente, gente. Para se tem. ganhar dinheiro, tem de haver investimento.
Gastar é muito pejorativo, mas tem que pôr dinheiro na mesa. E os clientes, né, que colocam dinheiro no Google acham que é custo. Divulgação no marketing digital não é custo, é um investimento. Você vai retornar este investimento. Desde que acompanhado com uma excelente estratégia. Desde que a gente saiba para onde a gente quer chegar, senão qualquer caminho serve. Exatamente. Então, olha como é importante. Não é simplesmente colocar o dinheiro, mas é saber direcionar na plataforma correta, na linguagem correta, para que sim se tenha os resultados. Atinja o cliente ideal que a gente está buscando. Então, esse alinhamento de expectativas é muito importante, né? Muito. E aí, até pontuando isso, a gente cai no nosso terceiro pezinho do tripé, que é a questão financeira. Olha como as coisas se encaixam muito perfeitamente. Não adianta eu vender se a minha equipe não estiver engajada, não entregar. Certo? Mas não adianta eu ter a equipe engajada e não vender. E aí, como resultado disso tudo é o quê? É o financeiro. Financeiro É o tem dinheiro, que fechar. é o dinheiro no bolso. Então vamos lá. Falamos das pessoas engajadas, que a minha equipe seja totalmente conectada com a cultura da minha empresa, que meu marketing seja assim direcionado. Eu posso ser pluriprodutos, pluriserviço, não tem problema nenhum, legal. Mas cada produto, cada serviço ofertado com a sua devida estratégia, para que você consiga direcionar esse recurso de maneira correta e sim tenha o retorno no tempo a qual foi orientado. E tudo isso é para atingir o quê? O resultado financeiro. Se eu tenho uma equipe desmotivada, um turnover alto, ou seja, rotatividade alta de funcionários na minha empresa, isso me gera prejuízo financeiro. Se eu não vendo, eu já começo o mês devendo aluguel, folha de pagamento, minhas despesas fixas, não vendo, o que vai acontecer? Prejuízo financeiro. E se eu simplesmente não tenho uma administração financeira, eu não olho para as despesas do meu negócio e para o crescimento de faturamento do meu negócio, empresa que não cresce, desaparece. Está fadada ao fracasso. Gente, isso é uma equação matemática simples. Então eu preciso ter pessoas engajadas, vender para que eu possa sim ter resultados financeiros. Mas qual que é o ponto importante? Não é só na dor que você vai olhar para as suas despesas. O empresário tem essa, né? Ah, tô ganhando meu dinheirinho aqui, tá tudo certo. Quando começa a faltar, acho melhor dar uma olhadinha nas minhas despesas. Não, gente. No momento que você está lucrando, sua empresa está lá lucrando um lucro X. Vou dar um exemplo aqui, 50 mil reais. Talvez poderia ser 60 e você não está olhando para isso. Já pararam para pensar nessa situação? Olha que ponto importante que você trouxe, que eu tive um insight que eu acho que é importante contribuir com vocês. Nós estamos falando muito no tripé, né? Então, pessoas, marketing, vendas e a questão da gestão financeira. Pensem comigo numa esteira. Então, a gente tem uma esteira onde o colaborador tem um conhecimento e uma competência e muitas vezes a empresa quer pagar um valor, mas o colaborador precisa ganhar outro. E aí a gente precisa cruzar com os valores de mercado. Então, não tem mágica. A gente precisa do colaborador certo, com a senioridade certa e o valor coerente para que ele entregue dentro da nossa expectativa. Esse é o ponto de pessoas. Quando nós vamos para a área de vendas, a fala da Lívia, e eu vou reforçar que é importante, não adianta investir R$300 em marketing e esperar receber um milhão de retorno em termos de vendas, porque a conta não fecha, a estratégia, os indicadores não estão coerentes dentro do investimento que foi feito. Quando a gente vai para a parte financeira, imagine uma empresa que fatura milhões, só que tem uma despesa muito alta. Então, lá embaixo, a lucratividade dela está quase zero, empatando. Então, percebe que nesses 3 pilares, quando a gente fala do tripé, sempre tem os indicadores quando nós falamos em coerência. Então, o valor do profissional dentro da capacidade que ele tem de atender. O marketing, pensando em vendas, o investimento nesse negócio e o que ele vai retornar. Precisa ter uma coerência, não tem mágica. Eu invisto 300 e recebo 1 milhão de leads, que foi o que a Lívia trouxe. E o terceiro ponto da gestão financeira, enfim, para que a gente olhe também como uma parte do nosso tripé aqui, é realmente assim, a empresa está faturando, mas nem sempre a empresa faturando, ela está ganhando dinheiro. Então, é uma gestão que a gente precisa olhar com cuidado. Perfeito, Karina. Movimentar altos valores não significa ganhar muito dinheiro. Exato. Exatamente. E as pessoas têm muita dificuldade em enxergar isso. Por quê? Talvez não tenha uma administração financeira clara. Não quer investir num bom sistema, num bom profissional contábil, num bom profissional financeiro, para fazer esses cuidados. Lívia, você que é da área de vendas, pensa comigo. Quanto esforço eu tenho que fazer, quanto investimento eu tenho que dispor para aumentar, por exemplo, 10, 15, 20 mil reais no meu faturamento mensal? Não é uma energia muito gasta para atingir esse resultado? Muito.
E ainda, se você não souber para qual canal você só vai desperdiçar energia. E supondo que eu tenha tido sucesso, eu consegui de fato aumentar esses 10, 15, 20 mil reais que seja do meu faturamento mensal. Quanto que disso vai pro meu bolso? Sei lá, 3 mil, 5 mil, depende do negócio, 10 mil que seja, ok. Agora faz uma inversão. Essa mesma energia, esse mesmo foco que você tem em vender mais. Preciso vender. Que é a primeira necessidade de toda e qualquer empresa. Ela precisa vender para sobreviver. Mas se você gasta essa mesma energia e olha para suas despesas com esse mesmo empenho, e você, olha só, coisas da vida, você encontra lá 10 mil reais que você estava gastando de maneira desnecessária, seja por um curso que não tinha necessidade, ou por um curso que estava majorado, estava além do orçamento, e você elimina esses 10 mil reais das suas despesas. Gente, 100% desse valor vai pro bolso de vocês. É 10 mil no bolso. Então, às vezes, a gente foca tanto em vender mais, e tudo bem, tem que vender, tem que crescer, mas esquece as despesas. E não é só na dor. A sua empresa está lucrando, olhe para as suas despesas, vai ter alguma coisa que você vai achar lá que vai te trazer mais rentabilidade, tá? Na dor, com certeza. A gente comenta lá no escritório que todo dia é dia de administrar uma crise. É dia de resolver um problema. Em qual sentido isso? De melhorar. De ter mais rentabilidade no negócio. Gente, a empresa existe para quê? Para dar lucro. Para dar lucro. A empresa nasceu para dar lucro. Então a gente tem que focar muito nisso. Agora, trazendo aqui para nossa realidade. Karina. Então, se eu falar para você assim, as pessoas da minha empresa, elas me dão lucro ou me dão prejuízo? Sim ou não? Depende da senioridade do seu time e o quanto eles estão engajados. Porque se é uma empresa que tem um turnover alto, que você, cada vez que desliga um colaborador, você tem o seu tempo, a sua hora, custa caro para você treinar uma pessoa quando ela sai do seu time. Então, é uma resposta que não é exata, porque depende do movimento que você tem na empresa hoje. Nós temos, por exemplo, colaboradores que têm uma estabilidade, que vivem dentro de uma empresa com cabeça de dono, se sentem pertencente. É uma operação que tem crescimento saudável em termos de desenvolvimento de pessoas, faturamento, inovação, aumento da empresa mesmo. Então, assim, é um time que tem estabilidade e é um time que, diria que está trazendo lucro. Quando a gente olha um time que a pessoa começa hoje, daqui 15 dias, trocamos o time por uma outra pessoa, começa todo um treinamento de novo. É o gestor que está dedicando o tempo dele para treinar uma nova pessoa, até a pessoa engajar no negócio, entender do negócio. Aquela sensação para o cliente final, poxa, mas eu falei na NPW com a Lívia e agora eu estou falando com a Maria. Toda hora mudam as pessoas. De novo, né? Qual a credibilidade que eu tenho para o mercado também, quando eu olho uma empresa que trocam-se os nomes a todo momento, né? Faz-se pensar em muitos pontos. O quanto que eu acredito que essa empresa eu posso contratar como um fornecedor? Será que ela está com a mesma senioridade que eu preciso? Porque é um cenário um pouco incerto. Então, percebe que a sua pergunta tem várias análises. Foi capciosa, tá? Foi capciosa, eu admito. Não estava nem na programação essa, você pegar ela de surpresa. Adoro. Pegar de surpresa são as melhores respostas. E legal, então assim, é exatamente isso, estamos falando de pessoas. Não existe uma equação matemática que vai fazer aquela pessoa performar. Pode ser assim, pessoal, muito importante. E a Karina tem mais propriedade do que eu para falar, inclusive. A estratégia que eu uso para engajar a Lívia não é a mesma estratégia que eu uso para engajar a Karina. Sem eu perder a minha essência cultural, sem eu perder a minha identidade, eu preciso saber motivar meu funcionário da maneira com que ele é motivado. E existem ferramentas para isso, né? A gente avaliar o que motiva aquela pessoa, qual é o perfil dela, se é um perfil mais agressivo, um perfil mais de segurança, se é uma pessoa que gosta de desafio, se gosta mais de cara crachá, operacional. E adequar a pessoa certa para a função certa. Senão não adianta eu colocar uma pessoa que não gosta de lidar com pessoas no comercial, né? Então eu acho que... É uma pessoa introvertida fazendo vendas. Gravando um podcast. Já pensou o frio na barriga? A voz nem sai. Então tem tudo isso, né? E Lívia, a minha pergunta também para você vai ser capciosa, também uma pergunta não ensaiada, hein? R$1.000 com marketing é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Vou seguir a linha da Karina, depende. Por favor. Depende. R$1.000 no Google depende de qual que é o valor do clique que você tem perante os seus concorrentes. E aí
é complexo, né? Porque a gente tem região, a gente tem segmentos, a gente tem horários, a gente tem experiências dentro do seu site. Se dependendo do tipo de campanha, se é search, pesquisa, display, shopping e por aí vai. Se a gente falar, de repente, de um segmento no LinkedIn, é pouco. Se for um clique dentro do Google Ads a R$50, R$1.000 é pouco. Só que se o clique for 5 centavos, dá para brincar. Né? Esse é o ponto, né? Como é diversificado isso. E você falou uma coisa muito importante e traz polêmica. Site. Funciona? Precisa ter site nos tempos de hoje, onde Instagram e Facebook e LinkedIn, enfim, dominam o mercado? Depende. O que você recomendaria, por exemplo, para uma empresa que está iniciando e ela quer criar uma autoridade no que ela faz? Independente se é serviço, tá? Se é comércio. O site não é uma identidade também? Sim, o site é o seu cartão virtual para o mundo, não é só local. Né? Então, o desenvolvimento de um site bem feito, bem estruturado, é a imagem que você quer passar da sua empresa para a internet. E a internet não tem limites. Né? Uma pessoa conectada aqui no Japão, na China, em qualquer que for, ele vai acessar o seu site buscando pelos seus serviços. Né? E aí tem várias formas de a gente transcrever a sua empresa para um site. Né? E aí tudo depende de qual a imagem e com quem você comunica. Você comunica com a indústria, você comunica com o cliente final, com terceiros. Com quem que você comunica? Qual que é a imagem, qual que é a comunicação que você tem com o seu cliente? Então, a experiência de um site é muito importante para começar a fazer funcionar toda essa questão do marketing digital. E foi interessante esse ponto, né, que você trouxe, porque quando a gente fala em site, o site também é um canal de vendas. É uma estratégia quando a gente olha a parte do inbound. Por que eu digo isso? Porque eu vou pegar o meu exemplo. Às vezes eu quero buscar alguma empresa, algum parceiro. A gente tem o canal do Instagram como uma fonte de informações. Ótimo. Mas muitas vezes a gente pode entrar no site, preencher um formulário, clicar no WhatsApp da empresa para já ter uma conexão com algum colaborador. Então, foi muito importante você trazer esse ponto do site, mas o site, dependendo da estratégia de vendas da empresa, quando a gente olha a parte do inbound, né, a parte do marketing do inbound, também é um canal importante para ser considerado no processo comercial. Sim, com certeza. E existem tipos de site. Nós temos o site comercial, nós temos o site institucional, nós temos os sites lojas virtuais, que aí a gente tem ali o catálogo, que você pode só conferir aquele produto, ou você pode comprar e receber na sua casa. Né? Então, tem várias possibilidades que o site ele te traz. Muito legal. Que ficou meio banalizado, né? Eu ouço muito empresário falando assim, não precisa mais de site, não. Tem Instagram, tem iFood, tem Marketplace. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Olha só que interessante. Então, vamos fazer uma consolidação, uma compilação do que a gente está falando aqui. Estamos falando do tripé do sucesso. Composto por pessoas, por vendas, marketing digital, né? E por financeiro, por dinheiro. A partir do momento que eu olho a minha folha de pagamento como despesa, tô olhando errado. Deixou de ser o coração da empresa, as pessoas. Coração é uma despesa? Paga por pagar, né? A partir do momento que eu olho o marketing como mal necessário, vai vender alguma coisa? Não tem energia ali, gente. Não tem energia. Você quer vender mais, mas você é a primeira pessoa que se opõe a pagar uma empresa de marketing. Não capacita a sua equipe, não dá treinamento, não traz salário emocional, não traz campanhas internas para engajar. É só cobrança. Para algumas pessoas a cobrança funciona. E tudo bem. Mas um chocolate na mesa faz a diferença também. Um sonho de valsa que seja. Um sorriso. Obrigado. Um parabéns. Foi incrível o que você fez. Você fez a diferença. Algo simples, mas que reflete mudanças significativas. E tudo isso traz o que de resultado? Não, vou até deixar vocês falarem. Traz o que de resultado? Lucro. Para que a gente abre uma empresa? Para ter lucro. Então, pessoal, são crenças que a gente tem que cobrar. Minha folha de pagamento não é uma despesa. É sim um investimento no bem
intangível, talvez, porque, né, a gente não tem uma questão física ali, mas e sim a entrega, né, o que a gente quer trazer de resultado. O meu marketing, ele vai entregar de acordo com o que eu acredito nele, com o que eu invisto nele, para se atingir o resultado financeiro. O lucro, o resultado financeiro são consequências de pequenas atitudes e também de grandes decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Desde a cadeira que eu forneço para os meus colaboradores, o equipamento que eu forneço, o tal do ambiente saudável, né? Um ambiente equiparado, que tem igualdade, que ele proporciona algo positivo para os meus colaboradores, até decisões de vou abrir uma nova unidade, vou diversificar o meu produto, vou mudar ampliar meu portfólio. É exatamente isso. Todas as decisões que a gente toma, pequenas ou grandes, algum impacto financeiro vai ter. Isso é muito importante ter essa reflexão e olhar para as coisas da maneira correta. O que é despesa é despesa. O que é investimento é investimento. Karina, se eu chegasse para você, como um colaborador, você fala assim: Karina, eu vi uma matéria aqui muito legal, que é um assunto muito novo aqui da parte de recursos humanos, que ele me ensina a ler pessoas, e a gente começa a entender um pouquinho mais. Só que esse curso, ele é pago. Você não subsidiaria um curso desse para eu fazer e eu talvez entregar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais? Como que você veria isso, um pedido desse? Com certeza, é muito importante, né? Porque da mesma forma que eu trouxe para vocês a fala da competência técnica e das competências comportamentais, só do colaborador ter a proatividade de olhar um curso como esse, falar, poxa, eu preciso fazer, mas muitas vezes a conta não fecha, deixa eu pedir um subsídio da empresa, já é uma atitude brilhante. E com certeza a NPW apoia esse tipo de proatividade dos colaboradores, porque nós acreditamos em profissionais que tenham este perfil. Então não é despesa para você. Não é despesa, é investimento. Maravilha. Lívia, se eu vou procurar o seu serviço e eu falo assim, ó, eu quero realizar vendas aqui, eu quero aumentar, porque minha venda está muito parada, são sempre os mesmos clientes, mas eu não quero pôr dinheiro nenhum não, tá? Você vê o que você faz aí, tá bom? O que você vai dizer para mim? Temos que estruturar, temos que maturar essa ideia, porque caminhos existem no marketing digital em que você não precisa investir propriamente dito para ter as leads. Só que ele não é instantâneo, né? Então ali é um percurso, a gente chama isso de tráfego orgânico, onde você trabalha o seu site, o seu marketing digital interno, para que você transpareça para o Google que você é um especialista naquilo. Então, quanto mais conteúdos você gerar para dentro do seu site, o seu site está estruturado da forma que a gente chama de SEO, né, de SEO, como as pessoas chamam, você consegue ter essa capacidade de geração de leads sem custo. Aspas. Mas, o primeiro ponto que você traria, como você trouxe, né, para os nossos clientes, é o quê? Precisa investir. Precisa. É despesa? Não, é um investimento, porque você está começando hoje uma corrida para você ter retorno para dali uns 6 meses, 1 ano, depende do seu segmento, aí a gente tem que avaliar certinho qual que é o nível de concorrência que você tem para que você consiga ter essa geração de oportunidades de leads dentro do seu site de forma orgânica, sem ter um custo propriamente dito de investimento ali. É um serviço que se paga, né? Sim. Um contrato que fecha mais, uma venda que aumenta ali, já se pagou o serviço, né? Com certeza. E a tendência ainda, Alberto, é com que você reduza o seu investimento de Google Ads a longo prazo, para que você faça apenas o institucional, que é muito mais barato do que você vender o seu produto ou serviço na internet. Ó, tá entregando muita coisa já, hein? Tá trazendo estratégia aqui. Mas, ó, muito legal. Bom, a gente tá chegando no final aqui do nosso bate-papo. Queria, acima de tudo, agradecer a presença de vocês. Foi uma experiência muito legal. Vocês compartilharem tudo que vocês têm de conhecimento. Eu sou fã de vocês. Vocês sabem disso, né? Então, só tenho a agradecer. E agora eu vou deixar vocês muito à vontade para falar da empresa de vocês, o que vocês fazem, tá? Para o pessoal conhecer um pouquinho melhor o negócio, a atividade comercial que vocês trabalham, tá bom? Karina. Maravilha. Bom, antes de falar da NPW, é sempre uma honra tê-los aqui, pessoas incríveis, com muita experiência, muitos insights. E eu falo sempre que nós não sabemos tudo.
E cada vez que nós sentamos na mesa com a mente aberta e a famosa xícara vazia, nós saímos diferente. Então, a minha gratidão pelo convite, por toda a experiência que nós vivemos aqui e rumo ao sucesso, porque é o que todos nós merecemos. Falando da NPW, nós somos uma empresa de recrutamento e seleção. Nós somos focados em pessoas, nós entendemos de pessoas e nós entregamos processos seletivos para o mercado. Que tipo de vagas que a NPW trabalha? A NPW trabalha com vagas para a área de marketing, perfis administrativos, financeiro, vagas para a área comercial, vagas para a área de tecnologia. Então, esse é o mundo que nós navegamos, é o que nós temos grande expertise, é o que o nosso time interno do RH sabe fazer e muito bem feito, com muita assertividade. Então, esse é o trabalho que nós temos de recrutamento e seleção. E nós temos uma outra unidade de serviços que nós alocamos profissionais da área de tecnologia dentro dos nossos clientes. Então, você que tem um projeto que tem pelo menos ali uns 6 meses de vida e você não tem muitas vezes headcount para contratar alguém no modelo CLT, você fala com a NPW monta esse time de profissionais da área de tecnologia para atender a sua demanda, com acompanhamento do nosso time aqui, da jornada de cada colaborador, para que o projeto tenha entrega, meio e fim, e conclusão e a satisfação para que vocês voltem mais vezes. Fiquem à vontade para entrar no nosso site, www.npw.digital. Será um prazer atendê-los e compartilhar nossa expertise com vocês. Vai o nosso muito obrigada. Gratidão, e eu recomendo, viu? Indico para todos os clientes. E é 100% de satisfação, viu? Já adianto para vocês. Lívia, o espaço é seu. Gratidão. A Mestres do Site, ela tem 10 anos, somos uma agência de marketing digital focada numa metodologia própria, onde a gente consegue conquistar com você os seus clientes de forma qualificada. E como a gente faz isso? A gente faz uma análise de todo o seu marketing digital, desde o seu site, que você já tem, com certeza, não é mesmo? Será? Não é mesmo? Então, a gente analisa o seu site e vê qual que é o objetivo que você quer com ele. Você quer partir para essa busca do tráfego orgânico? Então, vamos lá, a gente tem aí uma maratona para a gente percorrer. Ou não, eu quero adaptar o meu site para o marketing digital do tráfego pago. Beleza. Ali a gente chama de 100 metros de tiro raso. Porque investiu, tem lead e é assim que funciona, né? Então, nós temos uma metodologia com o tráfego, com a criação do site, o tráfego pago. A gente tem ali o inbound marketing, que é a comunicação em massa para os clientes através de e-mails qualificados, para você sempre estar lembrando, principalmente aqueles clientes que têm recompra, né? Isso é muito interessante. E aí, então, a gente faz essa estratégia de SEO, que é o tráfego orgânico, que é algo que a gente começa hoje para coletar daqui uns 6 meses. Aí depende muito do seu segmento de caso para caso e qual que é o seu core de negócio. Então, a gente te atende em toda essa fomentação e a gente vai te ajudando a ter a maturidade do marketing digital, que é algo que não para e está cada vez mais rápido. A palavra que ela trouxe é perfeita. Maturidade. Maturidade. Então, é uma maturidade muito grande. Gratidão, Lívia. Gratidão. Gente, pra gente encerrar com uma energia lá em cima, eu quero que vocês falem, de uma maneira bem breve, em uma palavra, se possível, definir a experiência que vocês tiveram hoje e trazer uma reflexão para os empresários, para as pessoas que estão assistindo esse podcast de hoje. Tão enriquecedor. Então, assim, Karina, se fosse para definir em uma palavra a experiência que você teve aqui e o que você traz de reflexão para as pessoas que estão assistindo. Maravilha. A palavra que define é aprimoramento, porque os temas que nós não dominamos, nós precisamos estar em conjunto com quem domina, para que a gente aprenda cada dia mais. E a questão da reflexão, olhem com carinho a operação de vocês e a empresa de vocês, se esse tripé, esses 3 pilares que nós falamos aqui para vocês, se eles estão muito bem equilibrados, porque é algo que a gente precisa olhar com carinho para que a gente tenha uma operação saudável, sustentável, promissora e que a gente agregue valor para a sociedade. Pense com carinho, porque isso faz a diferença. Maravilha. Lívia? Eu diria que é aprendizado. Eu acho que, ainda mais nessa era de marketing, eu acredito que é a maturidade que a gente tem no marketing digital para a gente aprender. O digital está aí, não é só para site, é para pesquisa, para aprendizado. O parar de estudar é ruim, a gente tem sempre que estar aprendendo, então a troca entre nós aqui é justamente isso. E a maturidade, né? De qual é o seu nível de maturidade no marketing digital dentre
esses pontos que eu levantei aqui, você ainda está refém do Google Ads? O Google Ads está caro para você? Né? Então, essa perguntinha que eu queria deixar, que eu sei que é essa que dói. Legal. E eu, para concluir também aqui, esse podcast que foi sensacional, adorei estar com vocês, adoro estar com vocês sempre, né? Nós também. Nós Mas também. hoje, de uma maneira muito especial, né? Como convidadas aqui, fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Mas o que eu trago? Eu acho que a palavra talvez seria inovação. Eu sair da minha zona de conforto, sabe? Começar a olhar para a minha empresa diferente. Então, olhar para a minha equipe de trabalho diferente, olhar para o meu marketing diferente e ter esse olhar a mais para o financeiro, com um bom sistema, com bons processos, para que de fato a sua empresa atinja a rentabilidade ou até além do que você imaginava. Então fica essa palavra, inovação, inovar. Inovar o meu negócio, sair da minha zona de conforto. Gente, é isso. Encerramos aqui então o nosso episódio. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, meninas. Eu amo vocês sabem disso e gratidão por vocês estarem aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau. Tchau.